As Cartas dos Mahatmas. Carta número 1. Em O Mundo Oculto, Alfred Percy Sinnett explica o que escreveu em sua primeira carta ao Mahatma e por que a escreveu. Apesar de não ter dúvidas da autenticidade dos fenômenos realizados por Helena Petrovna Blavatsky durante o verão de 1880 em Simla, ele sentia que os fenômenos nem sempre eram rodeados das garantias necessárias e que não seria muito difícil para um cético radical levantar dúvidas quanto à sua validade. Ele estava ansioso pela produção de alguns fenômenos que, como dizia, não deixassem possibilidade alguma de pensar em embuste. Ele pensava que os próprios irmãos talvez não compreendessem a necessidade de tornar os seus fenômenos sempre incontestáveis em cada mínimo detalhe. Assim, Sinnett decidiu sugerir em sua primeira carta para o Mahatma um teste que ele tinha certeza seria uma prova completa e não poderia deixar de convencer até o maior cético. Esse teste era a aparição simultânea em Simla, na presença do grupo de lá, de um exemplar do mesmo dia das edições de London Times e de O Pioneiro. Naquela época, havia entre Londres e Índia uma demora de comunicação de pelo menos um mês, com exceção do telégrafo, e teria sido obviamente impossível telegrafar todo o conteúdo do Times para a Índia antes de sua publicação em Londres e fazê-lo aparecer impresso na Índia ao mesmo tempo que em Londres. Além disso, um fato como esse só poderia ser feito chamando a atenção de todo o mundo. Depois de escrever a carta e entregá-la a Blavatsky, transcorreu um dia, mais ou menos, antes que ele tivesse alguma notícia a respeito. Finalmente, Blavatsky disse que ele iria receber uma resposta. Isso o deixou tão animado que ele escreveu uma segunda carta, achando que talvez não tivesse sido suficientemente incisivo na primeira para convencer o seu correspondente. Um dia depois, ele achou em sua escrivaninha, durante a tarde, a primeira carta do Mahatma Kuthumi. Ela respondia às duas cartas de Sinnett, recebida em Simla em torno de 15 de outubro de 1880. Prezado irmão e amigo, justamente porque o teste com o Jornal de Londres fecharia a boca dos céticos, ele é impensável. Entenda isto como quiser, mas o mundo ainda está no seu primeiro estágio de libertação, se não de desenvolvimento, portanto, despreparado. É verdade que nós trabalhamos usando leis e meios naturais e não sobrenaturais. Mas como de um lado a ciência se veria incapaz, no seu estágio atual, de explicar as maravilhas feitas em seu nome, e de outro lado as massas ignorantes ainda veriam o fenômeno como se fosse um milagre, qualquer um que testemunhasse a ocorrência ficaria desequilibrado e os resultados seriam deploráveis. Acredite-me, isso é o que ocorreria, especialmente para você, que teve a ideia, e para a devotada mulher que tão tolamente corre em direção à ampla porta aberta que leva à notoriedade. Essa porta, mesmo aberta por mãos tão amigas quanto as suas, se transformaria em pouco tempo em uma armadilha, e, na verdade, uma armadilha fatal para ela, e esse não é, certamente, o seu objetivo. Loucos são aqueles que, especulando apenas sobre o presente, fecham voluntariamente os olhos para o passado, quando já são naturalmente cegos para o futuro. Longe de mim a ideia de incluir você entre esses, portanto, tentarei explicar a situação. Se cedêssemos ao seu desejo, você sabe realmente quais seriam as consequências? A inexorável sombra que segue todas as inovações humanas se movimenta e, no entanto, poucos são aqueles que estão, de algum modo, conscientes de sua aproximação e de seus perigos. O que poderiam esperar aqueles que gostariam de oferecer ao mundo uma inovação que, devido à ignorância humana, se fosse considerada autêntica,
certamente seria atribuída àqueles poderes das trevas em que 2/3 da humanidade acreditam com temor. Você diz que metade de Londres seria convertida se você pudesse entregar ao público de lá o jornal pioneiro no mesmo dia de sua publicação. Permita-me dizer que se as pessoas acreditassem que a coisa era verdadeira, elas o matariam antes que pudesse dar uma volta no Hyde Park, e se elas não acreditassem, o mínimo que poderia acontecer seria a perda da sua reputação e de seu bom nome por propagar tais ideias. O êxito de uma tentativa do tipo que você propõe tem que ser calculado e baseado num profundo conhecimento das pessoas à sua volta. A atitude das pessoas diante dessas questões mais profundas e misteriosas que podem sensibilizar a mente humana, os poderes deíficos no homem e as possibilidades contidas na natureza, depende inteiramente das suas condições sociais e morais. Quantos, mesmo entre os seus melhores amigos, daqueles que o rodeiam, têm mais que um interesse superficial nesses assuntos tão complexos? Você poderá contá-los nos dedos da sua mão direita. A sua raça se orgulha de ter libertado no seu século o gênio há tanto tempo aprisionado na estreita garrafa do dogmatismo e da intolerância, o gênio do conhecimento, da sabedoria e do livre pensamento. E diz que o preconceito ignorante e o fanatismo religioso, colocados numa garrafa como um velho gênio maligno e lacrados nela pelos Salomões da ciência, repousam no fundo do mar e nunca mais poderão escapar para a superfície e reinar sobre o mundo como fizeram no passado. Que a opinião pública está completamente livre, em resumo, e pronta para aceitar qualquer verdade que seja demonstrada. Ah, sim, mas isso é realmente verdade, meu respeitável amigo. O conhecimento experimental não surgiu em 1662, quando Bacon, Robert Boyle e o bispo de Rochester transformaram, mediante uma autorização real, o seu colégio invisível numa sociedade para a promoção da ciência experimental. Eras antes da existência da Royal Society se tornar uma realidade sob o plano de um esquema profético, um anseio inato pelo oculto, um amor apaixonado pela natureza e seu estudo levaram homens de várias gerações a experimentar e mergulhar nos seus segredos de modo mais profundo que os seus contemporâneos. Roma ante Romulum fuit. Esse é um axioma que nos foi ensinado em suas escolas inglesas. As pesquisas abstratas dos problemas mais complexos não surgiram no cérebro de Arquimedes como um assunto espontâneo e até então inédito, mas sim como um reflexo de investigações anteriores feitas na mesma direção por homens tão anteriores à época dele quanto o grande Siracussano é anterior à época de você e muito mais. O vril de A Raça Futura foi propriedade comum de raças agora extintas. A própria existência dos nossos ancestrais gigantescos é agora questionada, embora nos Himalaias, no próprio território controlado por vocês, haja uma caverna cheia de esqueletos desses gigantes e as suas enormes carcaças, quando forem encontradas, serão invariavelmente consideradas aberrações isoladas da natureza. Do mesmo modo, o vril, ou a caixa, como nós o chamamos, é olhado como uma impossibilidade, um mito, e sem o completo conhecimento do Akasha, de suas combinações e propriedades, como pode a ciência encarar tais fenômenos? Não duvidamos que os homens da sua ciência estejam abertos a novas evidências. No entanto, os fatos têm que ser em primeiro lugar demonstrados a eles. Devem primeiro tornar-se propriedade deles, comprovando que são compatíveis com os seus próprios modos de investigação antes que estejam dispostos a aceitá-los como fatos. Basta você olhar o prefácio do texto Micrografia
para descobrir nas sugestões de Hooke que as relações internas dos objetos tinham, do seu ponto de vista, menos importância que a ação externa deles sobre os sentidos. E as excelentes descobertas de Newton encontraram nele o seu maior oponente. Os modernos Hooke são muitos, assim como esse homem erudito, mas ignorante em relação a épocas anteriores, os seus modernos homens da ciência estão menos dispostos a sugerir uma conexão física dos fatos que lhes poderia revelar muitas das forças ocultas na natureza do que a produzir uma cômoda classificação das experiências científicas, de modo que a qualidade mais essencial de uma hipótese não é a de que ela deva ser verdadeira, mas apenas plausível na opinião deles. Até aqui sobre ciência, com base no que conhecemos dela, quanto à natureza humana em geral, ela é igual agora a como era há 1 milhão de anos atrás. Preconceito baseado no egoísmo, uma resistência generalizada a renunciar à ordem estabelecida das coisas em função de novos modos de vida e de pensamento. E o estudo oculto requer tudo isso e muito mais. Orgulho e uma teimosa resistência à verdade quando ela abala as suas noções prévias das coisas. Tais são as características da sua época, especialmente nas classes inferiores e médias. Quais seriam, portanto, os resultados dos fenômenos mais surpreendentes, supondo que tivéssemos concordado com a sua produção? Por mais bem-sucedidos que fossem, o perigo cresceria na proporção direta do êxito. Em pouco tempo, não haveria alternativa exceto continuar sempre num crescendo ou cair numa luta infindável com o preconceito e a ignorância e ser destruído por suas próprias armas. Um teste após o outro seriam solicitados e teriam de ser feitos. E se esperaria que cada fenômeno fosse mais maravilhoso que o anterior. Você diz todos os dias que não se pode esperar de alguém que acredite, a não ser que seja uma testemunha ocular. Seria suficiente o tempo de vida de um homem para satisfazer um mundo inteiro de céticos? Pode ser fácil elevar o número original de crentes em Simla para centenas e milhares. Mas o que dizer das centenas de milhões de pessoas que não poderiam ser testemunhas oculares? O ignorante, incapaz de atingir os operadores invisíveis, poderia algum dia extravasar sua cólera nos agentes visíveis do trabalho. As classes mais altas e cultas continuariam a não acreditar como sempre, reduzindo vocês a nada, como até agora. Vocês, como muitos outros, nos culpam pela nossa grande reserva. Todavia, nós conhecemos algo da natureza humana porque aprendemos com a experiência acumulada ao longo de séculos, sim, eras. E sabemos que enquanto a ciência tiver algo a aprender, e enquanto restar uma sombra de dogmatismo religioso no coração das multidões, os preconceitos do mundo têm que ser vencidos passo a passo, sem atropelos. Assim como o passado remoto teve mais de um Sócrates, o vago futuro verá o nascimento de mais de um mártir. A emancipada ciência desprezou a opinião de Copérnico quando ele renovou as teorias de Aristarco de Samos, que afirmou que a Terra se move circularmente ao redor do seu próprio centro, anos antes que a Igreja quisesse sacrificar Galileu como um holocausto à Bíblia. O melhor matemático da corte de Eduardo VI, Robert Record, foi deixado passar fome na prisão pelos seus colegas que riam do seu castelo de conhecimento, declarando que as suas descobertas eram vãs fantasias. William Gilbert, de Colchester, médico da Rainha Isabel, morreu envenenado somente porque esse verdadeiro fundador da ciência experimental na Inglaterra teve a audácia de antecipar Galileu, apontando a falácia de Copérnico quanto ao terceiro movimento, que era seriamente apresentado como explicando o paralelismo do eixo de rotação da Terra. O enorme conhecimento dos Paracelso, dos Agripa e dos Dee foi sempre contestado.
Foi a ciência que colocou a sua mão sacrílega sobre as grandes obras do magnetismo, a Branca Virgem Celeste e outras. E foi o ilustre chanceler da Inglaterra e da natureza, Lord Bacon de Verulam, que depois de receber o título de pai da filosofia indutiva, permitiu-se falar de homens como os mencionados acima, chamando-os de alquimistas da filosofia fantástica. Tudo isso é história antiga, pensará você. É verdade, mas as crônicas dos dias modernos não diferem muito das suas antecessoras. Basta lembrar as recentes perseguições de médiuns na Inglaterra, a queima de supostas feiticeiras e bruxos na América do Sul, Rússia e na fronteira da Espanha, para confirmar a nós mesmos que a única salvação para os verdadeiros conhecedores das ciências ocultas é o ceticismo do público. Os charlatões e os prestidigitadores são os escudos naturais dos adeptos. A segurança pública só é mantida porque mantemos secretas as terríveis armas que poderiam ser usadas contra ela e que, como já foi dito a você, seriam mortais nas mãos dos perversos e dos egoístas. Concluo lembrando a você que os fenômenos pelos quais anseia foram sempre reservados como uma recompensa àqueles que dedicaram suas vidas para servir a deusa Sarasvati, a nossa Ísis ariana. Se eles fossem oferecidos aos profanos, o que restaria para os que são fiéis a nós? Muitas das suas sugestões são altamente razoáveis e serão atendidas. Eu ouvi atentamente a conversa que houve na casa do Sr. Hume. Os argumentos dele são perfeitos do ponto de vista da sabedoria exotérica, mas, quando chegar o momento e ele puder ter um relance completo do mundo do esoterismo, com as suas leis baseadas em cálculos matematicamente corretos do futuro, os resultados necessários das causas que sempre temos liberdade para criar e modelar à nossa vontade, mas cujas consequências somos incapazes de controlar e as quais, desta forma, se tornam nossos mestres, só então, tanto ele como você compreenderão por que, para o não iniciado, nossos atos frequentemente parecem pouco sábios ou tolos de fato. Não poderei responder por completo sua próxima carta sem me aconselhar com aqueles que lidam normalmente com os místicos europeus. Além disso, a presente carta deve satisfazê-lo em muitos pontos que você definiu melhor em sua última, mas também irá desapontá-lo, sem dúvida. Quanto à produção dos fenômenos recentemente imaginados e ainda mais surpreendentes que foram pedidos a ela, e que seriam realizados com nossa ajuda, você, como um homem que conhece estratégia bastante bem, deve ficar satisfeito com a reflexão de que pouco adianta conquistar novas posições até que as que já foram alcançadas estejam seguras e que os seus inimigos estejam perfeitamente conscientes do seu direito à posse delas. Em outras palavras, você presenciou uma variedade maior de fenômenos produzidos para você e seus amigos do que muitos neófitos viram em vários anos. Primeiro, comunique ao público a materialização do bilhete, da xícara e dos diversos experimentos feitos com papéis de cigarros e deixe que isso seja digerido. Faça-os trabalhar na busca de uma explicação. E como eles, a menos que usem a acusação direta e absurda de fraude, jamais serão capazes de explicar alguns dos experimentos, enquanto os céticos estão completamente satisfeitos com a atual hipótese deles sobre a materialização do broche, você terá então feito um verdadeiro bem para a causa da verdade e terá feito justiça para com uma mulher que sofre por causa disso tudo. Tratado isoladamente, como está sendo no Pioneiro, o caso se torna pior que inútil, passa a ser positivamente prejudicial para todos vocês.
tanto para você, como editor do jornal, como para os outros, se me perdoa por dar-lhe algo que parece um conselho. Não é justo, nem para você, nem para ela, que devido ao fato de que o número de testemunhas oculares não parece suficiente para chamar a atenção do público, o seu testemunho e o de sua esposa sejam considerados inúteis. Com vários casos combinados para fortalecer a sua posição como uma testemunha confiável e inteligente dos vários acontecimentos, cada um deles lhe dá um direito adicional de afirmar o que sabe. Isso impõe a você o dever sagrado de educar o público e prepará-lo para possibilidades futuras, abrindo gradualmente sua visão para a verdade. A oportunidade não deve ser perdida pelo fato de que sua confiança em seu próprio direito individual de fazer afirmações não seja tão grande como o do Sir Donald Stewart. Uma testemunha cujo caráter é bem conhecido tem mais peso que 10 estranhos. E se há alguém na Índia respeitado pela sua confiabilidade, é o editor do Pioneiro. Lembre-se de que há somente uma mulher histérica que alega ter estado presente na suposta ascensão e que o fenômeno nunca foi corroborado por sua repetição. Entretanto, durante quase 2000 anos, incontáveis milhões de pessoas depositaram sua fé no testemunho daquela mulher. E ela não tinha extrema credibilidade. Tente e trabalhe primeiro com o material que você tem, e então nós seremos os primeiros a auxiliá-lo a obter novas evidências. Até lá, creia-me, serei sempre um sincero amigo seu. Kutumi Lal Singh.